E você que continua com a gente segue com a Crítica na TV, porque ao vivo eu converso agora com a repórter Rosiane Chagas, que tem mais informações sobre esse relatório feito pela Comissão de Deputados Federais que visitou os presídios do Amazonas na semana passada. Oi, Rosiane, muito boa noite para você. O que aponta, afinal, esse documento? Oi, Nayandra, boa noite para você, boa noite para quem nos assiste neste momento. Olha, esse relatório é um documento com 18 páginas que descreve aí todas as situações que esses parlamentares dessa comissão encontraram durante as visitas aos complexos penitenciários aqui do Amazonas, no CDPM-1, o Centro de Detenção Provisória Masculino, no CDPF, que é o Centro de Detenção Provisória Masculino, no Compágio, Complexo Penitenciário Anísio Jobim e também no IPAT, que é o Instituto Penal Antônio Trindade, né? Só lá no IPAT, né, segundo esse relatório feito por essa comissão, foram encontradas várias irregularidades, vários problemas, entre eles aí celas com estrutura precária e também, olha só, esgoto a céu aberto. Um problema comum entre todos os presídios é a existência de tomadas de energia elétrica dentro das celas, o que facilitaria aí o uso de telefones celulares dentro dos presídios pelas facções criminosas, como a gente sabe. Ainda segundo esse relatório, ele aponta aí a ausência de agentes penitenciários concursados, né, e preparados para agir com rapidez em casos como que a gente acompanhou lá em 2017 e agora, né, na semana retrasada, semana passada, nos massacres que ocorreram nos presídios aqui do Amazonas, que terminaram aí com 55 mortos. Ainda segundo esse relatório, embora exista, né, esse relatório diz que embora exista aí um fundo penitenciário, esse fundo penitenciário ele não está regulamentado e que isso acaba impedindo, aí, inviabilizando investimentos no sistema penitenciário que atualmente se encontra totalmente fragilizado, são as palavras usadas nesse relatório. O relatório aponta também superlotação carcerária, celas com maior número de detentos do que o ideal. O relatório também traz pontos positivos, mas claro, o foco são esses pontos negativos, tudo que precisa ser melhorado. Esse relatório ele foi entregue hoje ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Ele foi entregue pelos membros dessa comissão, o deputado federal, o delegado Pablo Oliva e também o presidente, né, dessa comissão, o deputado Capitão Alberto Neto, foi quem entregaram ali em mãos esse relatório. Eles falaram, inclusive, sobre esse momento, sobre esse encontro aí com o ministro da Justiça. A gente vai ouvir o que eles disseram agora. Mostrando alguns pontos que foram verificados que são graves no nosso estado, principalmente a falta de agentes penitenciários concursados, preparados para agir e intervir nas situações dos presos, nas situações dos nossos presídios. É importante que a gente está trabalhando não só essa valorização das pessoas que trabalham lá, mas a busca por recursos, a informação de que é indispensável um fundo penitenciário local no estado do Amazonas e também a construção de novas unidades prisionais. Pois é, Nayandra, a gente viu que esse documento ele foi entregue ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, hoje, né, na tarde de hoje. Hoje também teve a visita da Comissão de Direitos Humanos e Minoria da Câmara dos Deputados em alguns presídios aqui de Manaus, né? Foram visitas ao IPAT, o Instituto Penal Antônio Trindade, e também ao Compágio, ao Complexo Penitenciário Anísio Jobim. Essa visita ela foi justamente para averiguar se houve aí violação dos direitos humanos nos massacres que aconteceram aqui no Amazonas, principalmente porque há notícia de que entre os detentos mortos haviam detentos que estavam no regime provisório e que estavam juntos com detentos que estavam presos definitivamente, o que não pode acontecer, né? Essa comissão, agora à tarde, ela estava reunida com a Caritas Arquidiocesana de Manaus para discutir realmente os pontos dessa visita lá nesses dois complexos penitenciários. Essa comissão, ela continua aqui em Manaus, amanhã, inclusive, às 9 horas da manhã, eles têm uma agenda, um encontro aí com representantes do Tribunal de Justiça do Amazonas. Claro que a gente vai seguir acompanhando para trazer os detalhes aqui na TV A Crítica. Tá certo, Rosiane Chagas, muito obrigada pelas suas informações, viu? Boa noite para você. E o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas cumpriu a decisão do STF e anulou a inelegibilidade do ex-vice-governador Henrique Oliveira, ou seja, agora ele pode voltar a se candidatar nas próximas eleições. O Supremo Tribunal Federal tinha tornado Henrique Oliveira inelegível por 8 anos. Ele foi condenado por prática de abuso de poder nas eleições de 2014, quando disputou ao governo do estado como vice do ex-governador José Mello.
Na mesma decisão, a Justiça Eleitoral manteve a condenação de José Melo, do ex-deputado estadual Platini Soares e dos ex-comandantes da Polícia Militar Eliésio da Silva e Haroldo Ribeiro pelo mesmo crime. E o portal A Crítica destaca: a Justiça Federal vetou o leilão da Santa Casa de Misericórdia, que estava previsto para acontecer no próximo dia 28. A decisão é da juíza federal Jaisa Frache, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Segundo a magistrada, o imóvel, localizado no centro de Manaus, foi declarado pelo Estado do Amazonas como de utilidade pública para fins de desapropriação e que ainda há prazo para concretizá-la. O valor da avaliação oficial do prédio é de aproximadamente 16 milhões de reais, mas poderia ser arrematado pela metade. O objetivo da venda seria quitar as dívidas da instituição, segundo o interventor do patrimônio, Tiago Queiroz. E olha, os problemas encontrados na torre da Igreja de São Sebastião, no centro, abre o alerta para as condições de outros prédios e monumentos históricos aqui de Manaus. Especialistas lamentam o abandono desses locais, aí como a Santa Casa de Misericórdia, por parte do poder público. Manaus é rodeada por monumentos históricos tombados. São mais de 2.000 catalogados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Dentre eles estão o Teatro Amazonas, prédios antigos que ficam no entorno do Porto de Manaus e a Igreja São Sebastião, todos construídos praticamente na mesma época. Esse professor de História explica que, para termos o que temos hoje, a capital do Amazonas viveu 3 momentos importantes. Aí vem a época áurea da borracha, a partir de 1850, onde eu costumo dizer que a nossa cidade era uma cidade universal, era uma cidade cosmopolita. É preciso que nós entendamos que esses monumentos, eles representam essa memória, a memória do nosso estado. Para um imóvel ser considerado um monumento histórico e cultural, é preciso passar por um longo processo. São necessários pelo menos 5 anos para ser tombado. Isso acontece de 2 formas: o tombamento individual ou fazer parte de um conjunto arquitetônico. É o que diz a superintendente do IPHAN. Qualquer cidadão ou ente governamental pode solicitar do IPHAN o tombamento de um prédio, de um monumento, ou mesmo um registro de um bem, que são aqueles bens de natureza imaterial. Por exemplo, o Complexo dos Bois do Médio Amazonas e Parintins, que foi registrado no ano passado pelo IPHAN como patrimônio cultural brasileiro, ou seja, de interesse de preservação nacional, que teve a partir de uma provocação do governo do estado. Mas esse especialista lamenta que os monumentos históricos da capital não recebem a atenção que deveriam e acabam no esquecimento e abandono, tanto dos órgãos competentes como da população. E foi devido a essa falta de cuidados que um dos hábitos mais tradicionais de Manaus precisou ser suspenso. Desde o mês de maio, as badaladas dos sinos da Igreja São Sebastião pararam de soar por tempo indeterminado. Nós vivemos numa zona franca, nós não temos só o governo, existem os empresários, né? A gente poderia ter uma mobilização muito maior, engajamento desses setores para tentar salvar, não deixar que isso aconteça e, como foi dito, né, a própria tragédia, aquilo cair e aquilo acabar ferindo pessoas. Após ter conhecimento da situação da igreja, uma equipe técnica do Instituto realizou uma fiscalização no local e constatou a rachadura, entre outros problemas. Mas, segundo a superintendente, o órgão não tem obrigação de custear as obras, pois a autarquia não detém a propriedade do prédio. A responsabilidade é da gestão da igreja. O IPHAN faz um documento técnico, e nós já trabalhamos nisso, para enviar ao responsável ou proprietário do imóvel, informando ele da existência desses danos e daquilo que ele deve fazer para corrigir de forma a não perder o bem, manter a sua integridade. De acordo com o Instituto do Patrimônio e Artístico Nacional, existem meios de captar recursos para as obras de reparo da Igreja São Sebastião, todos de forma voluntária. A primeira solução seria por meio de uma emenda parlamentar, onde a iniciativa deve partir dos próprios deputados federais. Já a segunda seria solicitar o recurso do governo federal.
E, por último, através de um termo de ajustamento de conduta, punir empresas que causaram danos ao patrimônio histórico. Mas, de acordo com a superintendente do IPHAN, essas 3 formas não caberiam nesse caso, já que se trata de uma obra emergencial e ela deve começar o mais rápido possível. E esses recursos só viriam no ano que vem. O prazo para entrega do relatório elaborado pelo IPHAN é de aproximadamente 10 dias, ou seja, no início da próxima semana. E para quem ainda não pagou a taxa de verificação de funcionamento, o Alvará 2019, a Prefeitura de Manaus prorrogou o prazo até o dia 28 deste mês. A prorrogação vale tanto para o contribuinte que paga a cota única, quanto quem parcelou e vai quitar a primeira parcela. Lembrando que quem opta pela cota única ganha desconto de 10% no valor total da taxa. E a Receita Federal abre na próxima segunda-feira a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2019. Mais de 2,5 milhões de contribuintes que declararam o imposto de renda este ano vão receber dinheiro do fisco, que também vai pagar lotes residuais de 2008 a 2018. Ao todo, serão desembolsados mais de 5 bilhões de reais do lote deste ano. A lista com os nomes estará disponível no site da Receita na internet, que você acompanha agora aqui no seu vídeo. A consulta também pode ser feita pelo Receitafone no número 146. O dinheiro será depositado no dia 17 deste mês nas contas informadas na declaração. A gente muda agora de assunto porque a Fundação SECOM mudou a ordem de atendimento. Agora, o estado de saúde e a idade do paciente vão determinar quem será atendido com prioridade. A ordem de atendimento nas consultas ambulatoriais da Fundação SECOM mudou. Desde o mês de maio, o estado de saúde e a idade dos pacientes determinam quem será atendido com prioridade. Então, nós vamos mais ou menos fazer assim. Quem chegou cedo, entra lá aquela parte, chegou a alguma prioridade, que seria essa senhora mais idosa, elas vão entrar. Agora, se chegar alguém grave, não interessa. Se chegar em 10 pessoas graves, essas 10 pessoas vão entrar na frente de quem está ali. Então, vai ser a prioridade máxima, vai ser essa. Em média, são atendidas mais de 300 pessoas por dia no serviço de ambulatório da Fundação. A medida deve evitar que os pacientes e familiares mantenham a tradição de madrugar em frente à instituição para serem atendidos. Nós queremos acabar com o paciente chegando aqui 4 horas da manhã, risco que ela tem de ficar aí fora nesse horário. Então, esse seria um dos objetivos. O principal objetivo nosso é esse. Além disso, deve organizar o fluxo de pessoas no atendimento ambulatorial, que antes se formava uma fila na porta dos consultórios. Nós vamos colocar uma televisão e naquela televisão o colega, quando acabar o atendimento dele, ele já dá um sinal ali, aparece lá na tela chamando a segunda pessoa, e com isso nós vamos diminuir esse amontoado de pessoas que estão ali, uma pessoa com um dreno no pescoço, outra, sabe? Então você vai diminuir esse impacto que tem de estar aquelas pessoas amontoadas ali. A nova medida adotada pela instituição deve seguir o que diz a Lei 10.048, que trata do atendimento prioritário. A partir dessa legislação, pessoas com deficiência, idosos com 60 anos ou mais, gestantes lactantes, pessoas com criança de colo e obesos têm direito, sim, ao atendimento prioritário. A instituição deve adotar ainda o que diz a Lei 12.732, mais conhecida como Lei dos 60 dias. O serviço de ambulatório da FSECOM funciona de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite. A orientação é que o paciente chegue com 1 hora de antecedência do horário marcado para consulta. Veja a seguir, subida do Rio Amazonas muda a rotina dos moradores em Parintins. Agora são 7h45, a gente volta já.